Amém. Vamos dizer um amém de igreja avivada. Amém? Amém. Glória a Deus. Diga comigo, Deus é bom. Queria te convidar a abrir lá no livro de Gálatas, no capítulo 5. A partir do versículo 16. Quem encontrou, diga amém. Então vamos lá. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfazeis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque não há opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, ira, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscência. Amém? E agora vamos para o versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E o tema da palavra é carne versus espírito. Qual vai prevalecer? Quem vive numa luta constante, carne e espírito, qual dos dois vai prevalecer na sua vida? E é interessante, se formos contextualizar esses versículos que acabamos de ler, lá no versículo 1 de Gálatas 5 diz que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecer, pois, firmes e não vos submetais, de novo, ao jugo de escravidão. E no versículo 13 diz, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não usei da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Então, primeiramente, o apóstolo Paulo está dirigindo essa carta à igreja, que não é uma igreja específica, é um grupo de cidades conhecido por Galácia, que é um grupo de cidades, não é uma cidade específica. E é interessante que ele começa falando sobre liberdade. E muitas pessoas hoje buscam liberdade. Hoje é levantada bandeiras de liberdade. E logo no versículo 1 ele diz que nós temos que permanecer firme e não vos submetais de novo ao jugo de escravidão. Quantos eram escravos do pecado? Todos nós éramos escravos do pecado. Ou seja, o pecado era que nos dominava. O diabo jogava uma seta na mente, pecávamos e pecávamos. Se você ia, na verdade, contar uma história, por que não adicionar uns acréscimos? A história vai ficar mais bonita. Pecado. Se alguém ligasse para você, você não estava a fim de sair, o que é que você dizia? Inventava uma mentira. Pecado. E às vezes o pecado vinha na mente, de imediato, cometia e deixava tudo para lá. No versículo 13 ele diz, porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade. Porém, não usei da liberdade para dar ocasião à carne.
sedes antes servos uns dos outros, servindo pelo amor. Então, o amor tem que nos dominar. Na terça-feira, nós estávamos ouvindo uma palavra que falava de servir uns aos outros, com a pastora Ana Márcia. E interessante que a nossa vida tem que ser de serviço, sim. De servir um ao outro, mas com amor. Pelo amor. Então, a liberdade, eu lembro, eu estava até compartilhando na escola ministerial, que eu li num livro e dizia que quanto mais liberdade você tiver, você terá que ter mais responsabilidade. E eu não gostei de ter lido isso. Eu dizia, como é? Cada vez mais que eu tiver mais responsabilidades, mais liberdade eu vou ter. Isso é meio estranho. E com o tempo eu perguntei ao Espírito Santo, me ajuda a entender o que o autor desse livro quis dizer com isso. E eu vim entender que quanto mais Deus confiar em nós responsabilidades, nós vamos poder fazer coisas específicas para Ele e seremos mais livres. Os irmãos estão entendendo? Nós só confiamos aquilo para aqueles que correspondem ao Senhor. Então, Paulo estava falando, contextualizando sobre liberdade, e a liberdade não é liberdade para a carne, mas é liberdade para o Espírito. Em seguida, Paulo começa a falar sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Então, a carne tem obras específicas e um fruto específico para o Espírito. Mas vamos entender melhor. O primeiro ponto que eu queria falar é quando a carne prevalece. Quando a carne prevalece. E aqui tem uma imagem de um trono, e quem está no trono é o eu. Eu estou no trono. E quem são, na verdade, as lutas, o que é a carne, os pecados. E nós vamos ler, estudar sobre cada um desses, e interessante que o que domina quando é o pecado, então a carne é que prevalece. Não mais nós, mas a carne. E nós lemos lá em Gálatas 5, o versículo 16 diz, porém andais no Espírito e jamais satisfazeis a concupiscência da carne. Então, nós vamos andar no Espírito. Interessante que no grego essa palavra andar, diz que nós temos que andar de uma forma distante, conforme aquilo que aprendemos. E nesse caso nós podemos dizer em relação a Deus, em relação ao Espírito. E não satisfazer as concupiscências da carne, a vontade da carne. Porque a carne é uma luta diária, irmãos, entre carne e Espírito. E aqui no versículo 17 diz, porque a carne milita contra o Espírito. Então, esse carne milita contra o Espírito, dá a entender que há uma oposição entre carne e Espírito. Como nós podemos trazer numa linguagem de hoje, como se fosse sinônimo. Carne é o contrário do Espírito. E está uma oposição entre carne e Espírito. E é interessante que, como diz no versículo 17, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. E me chamou a atenção essa história do vosso querer. Porque o apóstolo Paulo colocou do vosso querer. Porque a carne quer o quê? Vontade. Nossa vontade. Então, se nós fôssemos obedecer, a nossa vontade seria a carne. E me chama a atenção também que o apóstolo Paulo não estava direcionando a carta para os não cristãos. A carta era endereçada para as igrejas daquelas cidades. Então, era para os crentes. Não era para os não crentes, era para os crentes. E ele diz logo, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei, debaixo do jugo.
Então vamos agora para as obras da carne. As obras da carne, no versículo 19, diz que são conhecidas, aí ele começa a listar essas obras da carne. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonarias, foram listados 18 tipos de pecado. E ele finaliza dizendo, e coisas semelhantes a estas. Então, as 18 não foram suficientes. Tem mais. Coisas parecidas com essas coisas que acabei de citar. E ele continua dizendo, as quais vos declaro, como já outrora vos prevenis, que não herdarão o reino de Deus os que praticam. Então, quem está na prática desses pecados, não herdarão os reinos de Deus. Não herdará os reinos de Deus. E é interessante que, lá na Bíblia Plenitude de Estudo, ele dividiu por categoria. Ele colocou o pecado da carne. Eu consegui um outro autor que divide como ordem moral, que diz, se fôssemos dividir, seria os pecados da carne, prostituição, impureza e lascívia. O que é lascívia? É sensualidade exagerada. E isso estava dentro da igreja. Prostituição, impureza e lascívia. Então é interessante, irmãos, que Jesus se preocupa muito com as intenções do nosso coração. Então os fariseus estavam ali com Jesus, e ele ia e fazia o quê? Corrigia, porque ele já sabia o que eles estavam pensando. Já sabia as intenções. Então é necessário nós autoavaliarmos e verificar, Deus, como está a minha vida? Quais são as intenções? E nós sabemos que Jesus é bem radical. Não se engane, Jesus é radical, sim, graças a Deus por isso. Por quê? Jesus, ele diz que se você desejar alguém, diante do olhar dele, era como se você tivesse praticado o ato, com consequências diferentes. Então, se na sua mente você tivesse um olhar impuro em relação àquela outra pessoa, diante dele, você pecou como se você tivesse praticado. Com consequências diferentes, mais uma vez eu tenho que falar. Então, Jesus, na verdade, com Jesus não existe meio termo. Porque hoje muitos querem negociar aquilo que está escrito na Bíblia, aquilo que é inegociável, imutável, é a palavra de Deus. Não muda. Então a igreja possivelmente estava cometendo pecados de ordem moral, imoralidade. E ele continua listando os pecados. Aí vem agora os pecados listados à religião pagã: idolatria e feitiçaria. Então, idolatria é o quê? Tudo que colocamos em primeiro lugar. Então, se você sonha muito em ser pai, ser mãe, Deus te abençoa e te dá um filho. Se você colocar o filho em primeiro lugar, você está idolatrando o filho. Se você está estudando muito para passar no concurso, você passa, aquele concurso pode ser uma idolatria se você colocar em primeiro lugar. Se você quer muito uma bênção e consegue, se você colocar em primeiro lugar, você está idolatrando. Então é simples desse jeito. Tudo que colocamos no lugar de Deus, nós estamos idolatrando. E o próximo pecado me chamou muito a atenção, a categoria que a Plenitude colocou: pecados de temperamento. Muitas pessoas se justificam num temperamento. Eu tenho um temperamento forte, eu sou assim mesmo, e vamos... Não. Vamos colocar as coisas no lugar. Cada temperamento foi criado por Deus e tem seus pontos positivos e seus pontos negativos. E os pontos negativos devem ser trabalhados pelo Espírito Santo de Deus. E isso tem que ficar bem claro, mas nós temos que reconhecer. E nesse tipo de pecado de temperamento vem inimizade dentro das igrejas, porfias, brigas e oposição, um querendo ser melhor do que o outro. E na igreja não pode haver isso, irmãos. Ninguém é melhor do que ninguém. Nós estamos aqui para ser servos um dos outros. Não ache que porque você é líder de célula, porque você é discipulador, ou supervisor, ou até pastor, você é melhor do que o outro. Você não é. Você tem que ser servo porque Jesus nos ensinou assim, sermos servos um dos outros. Estamos no mesmo nível. Os irmãos estão entendendo?
Aí em seguida vem ciúmes, e nós temos que ter muito cuidado com ciúmes, porque às vezes nós não queremos ver o sucesso do outro, inclusive nós somos provados pelos nossos sentimentos. Nós somos provados pelo aquilo que sentimos. E nós temos que colocar as coisas bem no lugar, e entender que Deus tem um chamado para cada um, e tem um propósito específico para cada um. Aí sabe o que acontece? Muitas vezes, alguns desses pecados vêm por causa da paternidade. Tem gente que diz, não, também tudo agora é paternidade. Tudo vem por causa da paternidade. A paternidade tem um papel muito importante nas nossas vidas. E nós não podemos esquecer disso. Então, geralmente, as pessoas inseguras, o que é que acontece? Tem medo de o outro ocupar o seu lugar. Porque não tiveram afirmação paterna. Quem eu sou? Minha identidade. Tem que ficar bem claro. Então, geralmente, as pessoas que foram afirmadas não têm esse problema. Não, eu conheço o meu lugar. Sendo que líderes inseguros, sabe o que faz? Impede os discípulos de crescerem. Aí é o problema. Impede os discípulos de exercer o chamado que Deus tem na vida deles. Então, você está atrapalhando, não está ajudando. Porque o líder, quando é seguro, sabe o que ele diz? Deus tem uma missão na minha vida e tem uma missão na vida dele, e meu papel é ajudá-lo a cumprir a missão. E isso tem que ficar bem claro sobre nós. A missão de quem nós somos e a identidade que nós somos em Deus. O nosso lugar em Deus, ninguém pode ocupar o nosso lugar. E isso tem que estar muito claro sobre nós. Porque muitas pessoas acabam, na verdade, abafando o outro com medo de perder o seu lugar. Isso não é apenas nas igrejas, isso é nas empresas. Tem pessoas que não tiram férias, dizem assim, por favor, não me dê férias, com medo de alguém que vai ficar no seu lugar nas férias, seja tão bom quanto você, e você perca seu lugar. Insegurança. Aí vem uma palavra, paternidade. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Quem não teve problema com o pai? A grande maioria tiveram problemas. Quem não foi afirmado, quem não se sentiu a proteção do pai, quem não sentiu, na verdade, não apenas isso, mas a direção do pai. Tem pessoas que não sabem para onde ir. Aí vem, na verdade, alguns pecados. Aí continuando, aí vem ira, discórdia, dissensões, que são grupos divididos dentro da igreja. Irmãos, nós do Centro Cristão da Adoração não podemos ter grupos exclusivos, sabe? Não podemos ter patotas. Não existe setor melhor do que o outro. Vamos parar com isso em nome de Jesus. Esses são os meus amigos. Tem que ser grupos abertos, equipe para entrar mais pessoas. Isso não é saudável em lugar nenhum. Quando vem alguém novo na cela, fica sozinho. Porque os irmãos já estão com suas patotas bem fechadas. Isso é saudável aonde? Isso é uma doença triste. Então nossa célula tem que ser um lugar acolhedor, sabe? Um lugar onde as pessoas vão e se sintam abraçadas, se sintam amadas. Centro Cristão da Adoração, não podemos retroceder no cuidado. Vamos parar com isso. A igreja Centro Cristão da Adoração é conhecida como a igreja do acolhimento. A igreja de cuida bem, que abraça. A nossa recepção, até pessoas que vinham dizer, como eu me senti bem. Quantas pessoas se sentiram bem e ficaram na igreja através da recepção? E vamos retroceder com isso? Não, vamos melhorar, sabe? Então nós temos que ser os irmãos que queremos melhorar. Que quando as pessoas chegarem na igreja, sintam-se abraçadas, amadas e cuidadas. E vem, na verdade, as facções. Outro pecado que está vinculado ao temperamento não resolvido. Que fala que tem a ver com os traumas uns dos outros. Então tem pessoas que geram traumas nos outros. Que ferem. Se eu fui ferido, eu vou ferir. Isso vem de Deus, isso vem do diabo. Então Paulo estava corrigindo as igrejas que estavam cometendo isso. Nós não podemos retroceder como igreja. E isso nos faz ter muito cuidado. Tenha muito cuidado com o espírito maligno dos infernos de fofoca. Muito cuidado.
Muito cuidado quando alguém chegar para você, sempre para comentar algo sobre alguém. Você está com um grande problema, porque você tem alimentado isso. Porque as pessoas se sentem tão à vontade de lhe procurar. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Nós temos que ter muito cuidado com o que falamos. Sabe por quê? Porque dependendo do que falamos, nós estamos trazendo maldição para as nossas vidas. Centro Cristão da Adoração. Não podemos alimentar espírito maligno de fofoca, mas nós temos que alimentar o conserto. Uma igreja que cuida um dos outros, uma igreja que tem erros, e quem não tem erros? Uma igreja que a liderança erra, e quem não erra? Quem é perfeito, me diga agora para ser arrebatado e subir com tripa em tudo. Gente, nós estamos aprendendo, nós não somos melhor do que ninguém, nós estamos no processo do oleiro também. E nós temos que entender bem, porque às vezes eu olho para dentro de mim e digo, eu ainda tenho isso, eu ainda sou assim. Não somos melhores do que você. Estamos num processo, e temos que ir buscando cura, e temos que ir se aprofundando nas nossas raízes. Temos que fazer isso. Aí Paulo continua falando sobre as invejas. Interessante que ele cita tanto ciúme como inveja. Então isso nós temos que ter muito cuidado. Inveja é como nós não queremos ver o bem do outro, o outro prosperar. Isso é inveja. Isso é inveja. E nós temos que ser pessoas que não alimenta esse tipo de sentimento. Porque você acha que o diabo vai lhe atacar como? Com sentimentos doentes, que querem ser alimentados. O diabo joga as setas. E por último, vem os pecados de embriaguez. Eu gostei de outra categoria, que são os pecados de excessos, que estão vinculados a bebedices e glutonaria. Comer muito de forma exagerada. Beber que não nos convém. Beber para quê? Para ficar mais alegre e ter o Espírito Santo. Então nós temos que entender bem, sabe? Glutonaria é uma necessidade de comer, e você não está satisfeito não, tem que comer mais, e que barriga é essa, pelo amor de Deus? Está pecando. E nós temos que se autoavaliar, irmãos. Paulo estava falando para os crentes, nós temos que dizer, meu Deus, como está a minha situação diante disso? Como está a minha situação nessa relação? E ele continua dizendo que outros pecados, como esses, não encerra aí. Foi necessário ele listar cada um. Ele poderia ter falado só pecados. Os que cometem esses pecados, ou que vivem no pecado, não herdarão o reino dos céus. Pecado tem que ser acidente na vida de um crente. E já ouvimos isso tanto. Mas não podemos esquecer. Não pode ser constância. Meu Deus, quantas vezes quando eu peco, eu me sinto um lixo podre. Sabe aquela lavagem, não tem aquele cheiro daquela lavagem que não tem quem suporte. Que você passa perto ali onde cria porcos, você diz, meu Deus, que cheiro terrível é esse? Eu me sinto. Sabe? Porque nós temos o Espírito Santo. Nós temos que entender que o Espírito Santo é o nosso melhor amigo. O Espírito Santo é aquele que sempre quer o nosso bem. O Espírito Santo é o primeiro que tem que nos corrigir. Mas sabe por que muitas vezes Deus tem que usar outras pessoas? Porque estamos insensíveis à voz do Espírito Santo. Porque não estamos querendo ouvir. Porque achamos que não é para nós. E é interessante que as obras da carne são atitudes pecaminosas centradas no nosso ego. É para alimentar o nosso ego.
E muitas vezes nós criticamos muito Adão no jardim do Éden. Deus deu uma ordem a Adão: não coma desse fruto do conhecimento do bem e do mal. Ele comeu. Independente de como, mas ele comeu. Não foi obrigado, ele comeu. Ah, por causa de Adão é que eu passo por isso, por não sei o quê. Por causa das suas escolhas e das minhas escolhas que fazemos hoje. Porque quando Deus diz que não pode fazer isso, quando Deus estabelece princípios e esse princípio é quebrado, você no dia a dia está fazendo a mesma coisa que ele fez. Quebrando o princípio. Deus coloca tudo no lugar certo. Relação sexual tem que acontecer para pessoas que são casadas dentro do matrimônio. Quem pratica dentro do matrimônio está debaixo de uma bênção. Quem pratica fora do matrimônio está debaixo de maldição. Então há regras. Por que não se deve acessar vídeos pornográficos? Diante do altar de Deus, você está abrindo porta, legalidade para o diabo e sua equipe de demônios. Você está trazendo isso para a sua casa. Relação sexual dentro do casamento. E diante dos olhos de Deus, é como se cometesse isso fora. Então tem coisas que tem que estar bem claro para nós. Deus estabelece limites. Por que não devemos falar mal dos outros? É pecado. Não adianta dar um jeitinho brasileiro. E às vezes há uma espiritualidade falsa nas coisas. Deixa eu te dizer isso para nós orarmos juntos. É fofoca. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. As obras da carne são atitudes que nós temos. Passo que nós damos. São ações que nós provocamos. E porque queremos. Quando se comete, pensa apenas no momento. Quantas vezes quando pecamos em alguma coisa, aparentemente é bom e depois vem o quê? Horrível. E por que não pensa nesse sentimento depois? Nós temos que fortalecer o espírito. Interessante que em Filipenses 3:4, Paulo diz, não confie na carne. Gente, mais uma vez, não existe supercrente. Pare com isso. Ah, eu sou convertido, eu já li a Bíblia, eu sou discipulado, eu aguento cada... Não é. E quais são as áreas vulneráveis, as áreas do passado? Se a área do passado que você tinha era bebida, você era viciado. E às vezes não queremos dar nome. Ah, eu nunca fui viciado. Eu nunca fui viciado em bebida. Interessante que meu tio dizia que ele não era viciado na bebida. E qual foi o fim dele? Infelizmente, foi por causa da bebida. Ele morreu por causa da bebida. E eu lembro que eu estava lá no hospital, eu orei por ele, ele entregou a vida a Jesus. Da frente da cama dele estava um amigo dele, com o quê? Com o mesmo problema que ele tinha. Mas ele não reconhecia que ele era viciado na bebida. Quando eu quiser, eu paro. Gente, com pecado, nós temos que se deparar de frente. Nós temos que entender nossas fraquezas. Então, se a fraqueza é a bebida, não entre em um bar, não é seu caminho. Mude de caminho. Eu lembro logo quando eu me converti, tinha um período do festival de inverno. Quando eu me converti de verdade, eu fui radical. O que é que acontece? E naquele período, eu dizia, eu não passo por ali. E nós saímos uma vez com os meninos da igreja. E eu disse assim, eu não vou por esse caminho. E os meninos da igreja disseram, Márcio, vai, para de ser tolo, para de ser besta. Eu disse, eu não vou. Não adianta, eu não vou. E eles disseram, tá bom, mas ficaram, no meu juízo. Tu não se convertesse de verdade, e o que é que custa? O que é que custa que era uma área de vulnerabilidade naquele momento.
O que é que custa que ali eu não poderia passar? Eu tenho que entender os limites estipulados pelo próprio Deus para a minha vida. Eu tenho que entender que diante de Deus, cada um é tentado em alguma área, gente. Ou você não tem nenhuma tentação? Cada um tem alguma tentação. E o X da questão é o que você está fazendo com as tentações. Está brincando com elas? Como você está lidando com isso? E vamos agora para Romanos 7. Abra aí, por favor, Romanos 7, do versículo 14 em diante. Eita hora. Romanos 7, versículo 14, diz, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. E é interessante que aqui, Paulo fala um pouco das lutas que estavam vivenciando. Paulo fala das guerras que ele estava vivenciando. Paulo, o apóstolo Paulo. E nós às vezes achamos que não passa por lutas. A Bíblia não esconde as lutas. A Bíblia não esconde pecado. A Bíblia não esconde tentações. Então, o apóstolo Paulo estava em uma guerra tremenda, porque o que ele fazia era o que ele não queria. Aquilo que eu quero, não faço, e o que não faço, eu quero. A essa guerra infindável, eu só me lembro daquela música de Luma e Opídio. Aquela guerra infindável, então, qual eu não limito, né? Me rendo. Então, enche-me de ti, né? Eu quero ser a tua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Amém? Então, ele estava nessa guerra. Sendo que, no Romanos 8... um capítulo depois, no versículo 4, diz, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí vem um grande segredo, andar segundo o Espírito e não segundo a carne, porque a carne quer falar mal, eu vou dizer não. A carne quer falar mal quando alguém erra, eu vou dizer não, eu vou falar à pessoa o que eu percebi, e isso é uma prática. Gente, isso é difícil, na teoria é fácil. Eu lembro que quando eu estava lá na EIFOR, a pastora agora veio de lá, que bênção. Eu estava lá, eu fui visitar uma igreja. E justamente no dia de sábado, a pessoa que estava pregando, falou algo que eu não concordava com aquilo. Eu disse, meu Deus, porque justamente eu estou nesse culto. Porque o Espírito Santo já me incomodou para quando terminar o culto fosse procurar. Eu disse, eu sou visitante aqui. Eu vim lá do interior de Pernambuco. Estou aqui e vou ter que falar com ele o que eu não concordei. Porque era algo que eu tinha experimentado. Quando eu falei com ele todo sem jeito. Mas por que Deus permitiu que eu ouvisse? Porque Deus quer testar a nossa ousadia. Ou tremendo ou não, nós temos que obedecer ao Espírito Santo. Ou querendo ou não.
E eu lembro que eu fui lá, conversei com ele, falei com ele, ele me ouviu. E como eu fui grato a Deus pela oportunidade. Isso é cobertura. Nós precisamos de pessoas que estejam nos cobrindo. Nem sempre é fácil, mas é necessário. Eu estava lembrando que quando eu me converti, eu dizia sempre assim. Na verdade, Paulo sempre foi meu amigo, e hoje é meu discípulo, além de ser amigo. E eu disse assim, olha, se tu vê, eu quero tanto cumprir o chamado que Deus tem na minha vida, que se tu vê qualquer erro em mim, tu me diz de fato. Tu diz o que tu observar, que eu estou errando, tu me diz. Porque ainda não tinha essa visão de discipulado. E eu lembro que até quando ele ia me elogiar, ele dizia assim, olha, parabéns por isso e isso. Sendo que tenha cuidado com seu ego, porque senão Jeová vai puxar o seu tapete. Eu dizia, muito obrigado, porque eu tenho que estar no lugar certo. Isso é proteção na minha vida, isso é proteção na sua vida. Nós precisamos de pessoas que nos dizem, muitas vezes o que não queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir. E tem coisas que ouvimos, meu Deus, que dizem, Senhor, eu tenho que orar por mim mesmo, que não estou nem com muita maturidade, mas tenho que orar. E Paulo, ele continua dizendo no versículo 5, porque os que se inclinam à carne, cogitam as coisas da carne, mas o que se inclina ao Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o Espírito para a vida e paz. Porque o pendor da carne é inimizade contra Deus, porque não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, que estão na carne não pode agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então aqui, na verdade, ele faz uma leitura precisa da necessidade de estarmos no Espírito e não na carne. Sendo que, em seguida, vem o famoso fruto do Espírito. Aí eu coloquei essa imagem, que está lá em Gálatas 5, 22 e 24, nós vamos ler daqui a pouco. Interessante que eu comecei a perguntar a Deus, por que é apenas um fruto? Que não poderia ser, né? Porque algumas ilustrações, tem uma árvore, aí tem uma maçã, em cada fruto desse está na maçã. Mas não, aqui a Bíblia diz que é o fruto do Espírito. Não é uns frutos do Espírito, é um único fruto do Espírito. Mas por que isso? E o Senhor começou a ministrar no meu coração que esses frutos, eles se integram. Não existe, na verdade, não se divide. Ou você tem, ou você não tem. E isso para mim foi muito forte. Porque o que me chamou muito a atenção é que o fruto do Espírito, ele é gerado no Espírito. Ele é único, ele é indivisível. E a produção desse fruto, ela somente pode acontecer através do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo, ele controla, diga comigo, integralmente. Não é parcial, é integral a vida do cristão. Então, é necessário que o Espírito Santo nos controle, para que todos esses frutos, que na verdade é o único fruto, é como se fosse uma laranja cravo. Quem gosta de laranja cravo? Como se fosse uma laranja cravo, com todos esses juntos. Cada parte da laranja cravo é um item desse. Então todos devem andar junto. E alguém falou que, se fosse resumir todos esses frutos, nós poderíamos resumir com o amor, porque se você ama, você vai ter alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Me chamou a atenção que aqui são apenas 9. Quantos são as obras da carne? Ou seja, tem mais obras da carne do que fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. E é interessante que esses três primeiros, conforme na verdade a categoria,
está vinculado à atitude em relação a Deus. Porque se eu tiver amor, alegria e paz, é a minha atitude em relação a Deus que reflete em relação às pessoas. Você ama Deus de todo o coração, com alegria, e vai ter o quê? Paz. E isso vai ser passado para as pessoas. Em seguida vem os relacionamentos sociais. E esses relacionamentos sociais está vinculado a longanimidade. O que é isso? Paciência. Eu estou muito sem paciência. Então o fruto não está aparecendo na sua vida. Benignidade está vinculado em não querer magoar as pessoas e se o bem. Bondade. Então, todos esses são os relacionamentos sociais. Agora, você em relação às pessoas, você não pode desistir das pessoas porque Deus não desistiu de você. E isso tem que ficar bem claro sobre nós. Porque se lembrarmos um pouco, que às vezes tem um discípulo que é mais trabalhosozinho. E quantas vezes fomos trabalhosos? Ah, mas meu discípulo nessa área, em quantas vezes Deus tem nos confrontado para que mudarmos de uma área específica? Então se coloque mais no lugar do outro, sabe? Que às vezes nós nos sentimos como nós somos bons o suficiente e o outro não, isso é errado. Nós temos que se colocar no lugar do outro. Em seguida vem os 3 próximos, que fala sobre conduta de um cristão. Agora tem como tem que ser o nosso comportamento. Então nós temos que ser fiel, que vem a fidelidade, mansidão e domínio próprio. Domínio próprio. Então aquele, na verdade, que exerceu o domínio próprio, você vai ser fiel e você vai ser manso. Eu poderia resumir os 3 em 1, domínio próprio. Porque quando você dizer, eu vou exercer meu domínio próprio, eu não vou falar mal, você está sendo fiel, eu vou falar a pessoa. Eu não vou falar de forma agressiva, porque eu estou exercendo o domínio próprio, eu vou ser manso. Os irmãos estão entendendo? É um conjunto que tem que andar tudo. Não diga assim, eu só quero ser alegre, né? Os outros têm que aparecer, que fazem parte do mesmo fruto. E eu queria finalizar a palavra falando sobre a ressurreição da filha de Jairo. Que você pode dizer, o que isso tem a ver? Vamos lá. Marcos 5:35. Antes disso, vamos para 5:21, que diz que tendo Jesus voltado ao barco para o outro lado, afluiu com ele uma grande multidão. E ele estava junto ao barco. Eis que chegou ele, um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. E vendo-o, prostrou-se aos pés e insistentemente lhe suplicou, minha filhinha está morta, vem e põe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. Então Jairo, ele tinha uma função alta. A filha dele estava morta, né, segundo ele, estava morta, e ele convida Jesus para ir lá. E Jesus vai. Sendo que no caminho aparece quem? A mulher enferma, ou a mulher do fluxo de sangue. Aí acontece toda a cena, eu imagino agora a situação do pai de Jairo, dizendo assim, minha filha, a mulher apareceu no lugar errado, e minha filha, porque para um pai deve ser muito difícil perder um filho, deve ser terrível, alguém disse que é uma das maiores dores que alguém possa sentir. E em seguida vem o versículo 35, que falava ele ainda, quando chegaram alguns na casa do chefe da sinagoga, alguém disseram, tua filha já morreu, para que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém acompanhasse, senão quem?
Pedro e os irmãos Tiago e João. E chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhe disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Meu Deus, olha como Jesus, isso é bem cômico, né, gente? Todo mundo chorando no desespero, aí chega Jesus: por que estáis assim? A criança não morreu, ela dorme. E ele continua dizendo: e tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou com ela onde ela estava, e tomando pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou expressadamente que ninguém soubesse, e mandou que desse de comer à menina. Me chama a atenção porque Jesus parece que ele fazia sempre uma publicidade contra ele. O que ele podia divulgar, ele dizia que não queria divulgar. Se tinha uma multidão do lado do rio, então vamos para o outro lado. Então ele sempre parece que lutava, andava em uma posição contrária. Ele poderia querer ser conhecido mais e mais, mas não. Ele sempre agia de forma contrária. E aí, o que tem a ver essa história com carne e espírito? Me chama muita atenção lá em Marcos, que nós acabamos de ler, no versículo 5:39, quando Jesus diz que dorme. Eu estava ouvindo falar sobre isso e vi uma pastora, a pastora Fernanda, o nome dela, Fernanda Muracava, o nome dela, ela é do Mevan, e ela estava dizendo, justamente falando sobre isso. E ela estava compartilhando que muitos de nós não deixamos crescer, porque aqueles que são dominados pela carne, ainda somos imaturos. E para ser do Espírito nós temos que crescer. E ela estava falando algo bem interessante. Ela estava dizendo que muitas vezes nós estamos como essa menina, dormindo, querendo ser criança. A nossa criança interior. Por exemplo, tem dia que eu não estou com vontade de sair da cama. Tem dia que eu quero ficar dormindo o dia todo. Então isso é a criança interior, que quer voltar. Tem pessoas que já têm os seus 80 quilos, seus 30 e tantos anos, mas insiste em não ter responsabilidade. Insiste em não ocupar seu papel. Insiste em alimentar as obras da carne, ao invés de fortalecer o espírito. Então, é o menino interior. E eu queria finalizar falando do menino interior. Talvez você foi abusado. Talvez você teve perdas na sua vida. Talvez você, eu estava vendo meu sobrinho. Meu sobrinho, ele está lá, tem tudo nas mãos, sempre limpinho, sempre está ali todo protegido. Mas chega um tempo que tem que crescer, tem que enfrentar. Chega o tempo que ele vai começar a estudar e já vem responsabilidade. Já tem dia e horário para ir para a escola. Chega o tempo que já tem provas para fazer. Não tem como alimentar o menino interior. Não tem como se posicionar mais como tínhamos nos posicionados até aqui. O homem e a mulher têm que aparecer. Ah, eu não quero estudar. Tem que aparecer a responsabilidade. Tem que se deparar com um pecado de frente. E dizer, eu sou assim, eu sou viciado, mas eu vou vencer. Basta de ficar dizendo, viciado não. Quando eu quiser eu paro. Não.
Temos que enfrentar. Eu tenho um problema sim no meu temperamento, eu tenho um problema de paternidade, mas eu vou em busca da cura, enfrentar de frente, sabe? E Deus quer isso. Não adianta ouvir palavras e palavras, domingo e domingo, terças e terças, células e células, discipulado e discipulado, sem posicionamento. Não adianta. Tem que deixar, na verdade, o menino e ser o homem. Deixar de lado a menina indefesa, cuidado de mim. Foi ferida, foi abusada, foi abandonada. E se levantar como uma mulher que vai ajudar a outras mulheres a sair dessa posição. Você não é vítima. Inclusive o pastor falou sobre isso. Mas você é protagonista. Você é agente, sabe? Basta. E vamos ficar de pé. Te convido agora a fechar seus olhos aí no seu lugar. A colocar a sua vida diante do altar do Senhor. Basta das obras da carne. O Espírito Santo precisa crescer em você. E para que Ele cresça em você e em mim, nós temos que se responsabilizar, sabe? Nós temos que se posicionar. Nós não podemos ser mais meninos. Meninos do leite. Meninos que não correspondem à idade que temos. Mas nós precisamos nos levantar e tomar a posição de quem nós somos. Nós precisamos enfrentar o pecado de frente. Teremos tentações, teremos aflições, mas nascemos para vencer. É melhor ficar só no meu canto. É melhor ficar no meu cantinho aqui. Pare com isso, você não é mais menino. Eu não quero me casar. Talvez você é menina, para não cometer as mesmas coisas que a minha mãe. Pare com isso, a sua história é outra. Você não vai cometer os mesmos erros se você dizer não, eu não vou fazer isso. Muitos estão presos à maldição hereditária. Está alinhado a cometer os mesmos erros do pai. Pare com isso. Se posicione diferente. Se posicione diferente. Se posicione diferente. Levante suas mãos junto comigo. E eu queria orar para que nessa noite, igual a essa menina foi despertada do sono, o Senhor venha despertar a mim e a você. Oh Deus, colocamos diante de Ti, Senhor, as nossas vidas, assim como foi com a filha de Jairo, que estava dormindo. Nós clamamos para que nessa manhã, nesse início de tarde, nós possamos nos levantar como agente e se posicionar e bater de frente com o pecado e dizer não, reconhecendo nossas fragilidades, assim como Paulo, Senhor. Não queremos ser um menino escondido no quarto que dizia, eu não quero me levantar hoje. Não queremos ser bipolar, não, mas nós queremos ser agente. Nós queremos ir ali, Senhor, e não deixar, Senhor, que a história, que o sofrimento
nos impeça de ser quem Deus quer que sejamos. Deus, colocamos nossas vidas diante de Ti, Senhor. O Senhor conhece cada pessoa aqui. Que haja um despertamento, sim, um despertamento. Oh, levanta-te, tu que dorme, levanta-te, levanta-te, levante. Você não é menino, você não é obra por acaso, mas o Senhor tem expectativa sobre você. O Senhor tem expectativa sobre você. Você é quem vai fazer acontecer aquilo que o Senhor sonhou para você. Não é outra pessoa, Deus sonhou para você. O lugar é teu e ninguém vai roubar. O lugar é teu. O lugar é teu. Ó doce Espírito Santo, comece a mover aqui neste lugar, a tocar. E nesse tocar, Senhor, venha levantar pessoas do quarto escuro. Aquela menina que estava morta dormindo. Que haja vida fluindo agora neste lugar. Vida do Espírito que flui de dentro para fora, que toca, que limpa, que restaura. Vida do Senhor. Ou sinta o Senhor aí bem pertinho de você agora. Sinta Ele passeando por esse lugar. Sinta Ele tocando você. Sinta agora Ele dizendo a você o que Ele sonha para você. Não agora você vai acreditar nas mentiras do diabo, que você não vai alcançar, que você é um menino, que você é rejeitado. Não, você tem pai, você não é órfão, você tem pai. Você tem pai. E é esse pai que está aqui, está passeando, e ele está tocando. Então se você nesse momento, você quer dizer um basta, sim, um basta. Se você quer nesse momento dizer, não quero mais agora me posicionar como menino, mas agora eu quero me posicionar como homem. Talvez você mulher, agora eu quero se posicionar como mulher. Eu quero agora cumprir, eu não vou ficar mais ali adormecido, mas eu quero no nome de Jesus andar, como aquela menina que se levantou e andou. Eu te convido, se você sente que você precisa, vem aqui na frente agora, rapidamente. A hora está avançada. Eu te convido a você vir aqui na frente e dizer, sim, eu não vou estar mais adormecido. Sim, eu não vou estar mais. Pode vir. Sim, você quer dizer, não, eu sou agente, eu sou protagonista, eu vou cumprir. Não vou ficar mais em círculo. Não, Deus não me criou para ficar em círculo. Deus não me criou para um dia estar bem e 2 dias mal. Deus não me criou para um dia querer, outro dia não querer. Deus não me criou para um dia avançar e 3 dias retroceder. Não, mas Deus me criou para entrar na reta e ser conduzido pelos frutos do Espírito, que flua do nosso meio, uma alegria, um amor, uma paz sobrenatural, que flua do nosso meio agora, Senhor. Vem com a Tua graça aqui neste lugar, que flua no nosso meio, Senhor. Oh Deus, o domínio próprio, que flua no nosso meio, Senhor. Oh Deus, cada fruto do Espírito, que haja paz. Talvez você estava atormentado, até aqui você estava atormentado. Que haja paz fluindo em você agora. Que haja fidelidade, que haja bondade, benignidade, longanimidade, paciência, que é longanimidade. Talvez você não tinha muita paciência. Oh Senhor, que os frutos do Espírito apareçam. O fruto do Espírito apareça. O fruto do Espírito apareça. Doce Espírito Santo, colocamos diante de Ti cada vida aqui presente. Cada pessoa. E se você estiver aqui, puder orar por alguém que veio aqui na frente, você vai orar, mas você vai liberar a vida dessa pessoa. Você vai liberar essa pessoa a crescer, a avançar. No nome de Jesus, liberar, que haja liberação agora, Senhor. Colocamos diante de Ti agora liberação de chamado. Liberação de chamado. Que haja o levantar do Espírito. Você vai ser. Você diz, sempre eu em altos e baixos, discipulado era a mesma coisa. Você vai ser o melhor discípulo, a melhor discípula de Jesus que essa igreja já viu. Você vai ser a pessoa mais frutífera, no nome de Jesus.
vai ser, você vai ser, você vai ser. Receba o Pai afirmando nos teus ouvidos. Sim, o Pai afirmando nos teus ouvidos o teu chamado. É o Pai falando assim contigo. Dizia, como você é especial. Sinta o Pai aí bem pertinho de você. Como você é especial. Como você é amado. Como você é amada. Oh. Bem pertinho de você. Paz. Você não é rejeitado. Você não foi rejeitada. Mas você foi sonhada. E você foi planejado. E foi planejado nos mínimos detalhes. Você não é vítima da sua história. Mas você é agente para o seu futuro. Doce Espírito, vem sobre cada pessoa. Sinta a suavidade do Espírito Santo te envolvendo, te atraindo. A suavidade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero que você levante as mãos junto comigo. Até mesmo você que não veio aqui na frente. E diga comigo, diga, Senhor Jesus.